Queremos dar as boas-vindas a todos, que o Senhor realmente possa nos abençoar na transmissão da palavra. Nós vamos estar orando para nós estarmos começando a nossa transmissão. Senhor amado, recebe a nossa gratidão, Senhor, por esse dia e pela oportunidade, ó Pai, de podermos estar juntos para estarmos meditando na Tua Palavra, buscando na Tua Palavra, Senhor, o alimento necessário para a nossa vida. Ó Deus amado, Te damos graças por cada um daqueles que estão chegando, Senhor, já chegaram, e aqueles que estão chegando, e Te rogamos que o Senhor esteja abençoando para que a palavra nos edifique, nos alimente, nos fortaleça, nos sustente, ó Pai, que a Tua palavra realmente ela produza o efeito que o Senhor deseja nas nossas vidas. Que todos aqueles que ouvirem a Tua palavra, ó Pai, sejam impactados por ela, Senhor, pela palavra, o efeito da palavra nas suas vidas. Te pedimos por essa transmissão que o Senhor abençoe para que não haja nenhum problema e que tudo que nós fizermos, ó Pai amado, o Teu nome seja glorificado. Recebe a nossa gratidão, Senhor, pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Nós assim te oramos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu vou estar lendo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Nós vamos estar lendo os versículos 28 e 29. Então vamos estar lendo aqui versículo 28 e 29 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Que o Senhor nos abençoe, então, com essa porção lida na sua palavra. Eu queria falar nessa noite sobre esses dois versículos, mas de uma certa forma a gente tentando mergulhar, naquilo que esses dois versículos eles procuram nos falar. E eu queria falar nessa noite sobre o poder da palavra. Pela manhã nós vimos o poder da oração. Nós tivemos uma mensagem do presbítero Paulo Henrique falando sobre a necessidade de um enchimento do Espírito Santo, de um revestimento. Nós ouvimos uma palavra muito abençoada também ontem do presbítero Wagner, falando sobre a adoração, a verdadeira adoração. Ele falou uma coisa muito interessante, que adorar não é cantar, adorar é um estilo de vida. Então, uma pregação muito, muito profunda, uma pregação maravilhosa. E hoje pela manhã nós ouvimos uma mensagem falando sobre o poder da oração, uma palavra sobre os efeitos da oração, né? Uma palavra muito boa, muito oportuna. E hoje à noite nós vamos falar sobre o poder da palavra. Tá? O texto que nós acabamos de ler, ele fala o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Que palavras foram essas que Mateus está se referindo aqui? Foram as palavras proferidas no Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7 desse evangelho. O povo, a multidão
que acabara de ouvir as palavras proferidas pelo Senhor Jesus, diz o texto que ficaram maravilhadas. E aí eu comecei a pensar que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela produz um efeito tremendo. Ela é poderosa porque produz um maravilhoso efeito na vida daqueles que a ouvem. Aqui diz que eles ficaram maravilhados. A palavra de Deus, ela produz assim algo maravilhoso na nossa vida. Aqui fala que essa maravilha não era apenas na vida de um ou de outro, mas aqui diz que as multidões estavam maravilhadas. E ali, multidão está no plural. É o plural de multidão. Então eram muitas multidões ali ouvindo a palavra. E o efeito da palavra foi maravilhoso na vida daquelas pessoas. Esse poderia ser o primeiro efeito da palavra. A palavra, ela nos deixa maravilhados. A palavra, ela opera maravilhas na nossa vida. Não só opera maravilhas, como também ela nos deixa maravilhados. Eles ficaram maravilhados. Então poderíamos dizer que esse é um dos primeiros efeitos da palavra. Jesus disse: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então, a recepção da palavra, você receber a palavra, ouvir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, refletir na palavra, isso provoca uma maravilha tremenda em nossas vidas. No capítulo 8 desse evangelho está escrito: ora, descendo ele da montanha, grandes multidões o seguiram. Esse poderia ser o segundo efeito da palavra. É que ela desperta nas pessoas o desejo, a vontade de seguir a Jesus. E o texto diz que a multidão então saiu atrás de Jesus. Ele desceu da montanha e ele vai seguindo e a multidão o acompanha. A multidão não somente ficou maravilhada, mas a multidão optou em seguir Jesus, porque a palavra dele era uma palavra maravilhosa. A palavra dele produzia esse efeito maravilhoso na vida das pessoas e despertava nelas o desejo, o interesse, a vontade de segui-lo. E ele vai e a multidão vai junto com ele. Um terceiro efeito da palavra é a associação que Jesus faz dela na prática. E aí nós vamos ver o poder da palavra se manifestou na purificação do leproso, que aproximou-se de Jesus dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E é interessante que quando a gente lê esse texto, a gente fica pensando, né? Se quiseres, o que Jesus realmente quer de nós, o que Ele quer em nós, fazer em nós, operar em nós, através da palavra, através do poder da palavra, o efeito desse poder em nós. Jesus disse: quero, fica limpo. E o texto vai dizer que imediatamente desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Então, um terceiro efeito da palavra é a associação dessa palavra maravilhosa, essa palavra que desperta o desejo das pessoas seguirem a Jesus e elas o seguem. E aí ele começa a mostrar os efeitos
do poder da palavra na prática, purificando a vida de um homem leproso. Então Jesus, ele não deseja que só ouçamos a palavra, mas ele deseja que nós permitamos que ela produza efeito em nossas vidas. E ela produziu efeito na vida daquele leproso. Ele ficou limpo, ele ficou purificado. A lepra era uma doença terrível que tomava conta do corpo das pessoas. Era uma doença incurável, era uma doença que levava à morte. Ser curado dessa doença era um dos maiores milagres. E Jesus curou aquele homem. A lepra é símbolo do pecado, que uma vez que a gente se envolve com o pecado, ele assume um poder tremendo da nossa vida, nos levando à morte física e até mesmo à morte espiritual. E aí ele purificou aquele leproso. O poder da palavra, o efeito da palavra sendo recebido, produz purificação na vida daquele que a ouve e a recebe. Às vezes tem pessoas que gostam de ouvir a palavra, mas não recebem a palavra. Às vezes as pessoas ouvem a palavra, mas não querem deixar que os efeitos da palavra modifiquem as suas vidas, atuem nas suas vidas, operando mudanças nas suas vidas, purificando as suas vidas. Não importa o quanto estejamos atolados no pecado. Se ouvirmos a palavra e crermos na palavra, somos limpos, libertos e purificados, como aconteceu com esse homem. Um quarto efeito do poder da palavra é que ela também traz cura. Quando essa cura, ela objetiva manifestar a glória de Deus e não para a vaidade humana. Jesus, ele não fabricava milagres. Jesus não inventava milagres. Jesus não realizava milagres objetivando a glória para si mesmo. Ao expulsar ao ex-leproso, melhor dizendo, ele diz: não o digas a ninguém. E a gente vai ver que na maioria das curas em que Jesus efetuou, ele fazia questão de que não houvesse estardalhaço, que não houvesse divulgações, pois ele não queria os holofotes para si mesmo. Embora, como Paulo vai escrever mais tarde, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus, então, ele procurava jogar as luzes da ribalta para Deus, para o Pai, para o Senhor. Ele não fazia questão de que houvesse divulgações, porque ele não queria atrair a glória para ele mesmo. Embora ele fosse filho de Deus, embora ele houvesse deixado toda a sua glória, se esvaziado de toda a glória que ele tinha na eternidade para vir a este mundo, mas ele fazia questão de que o que ele realizava não fosse divulgado, que não despertasse a atenção das pessoas. Hoje em dia a gente fica pensando como isso é complicado.
Muitas vezes, os irmãos me perdoem, mas fabricam o milagre, inventam o milagre e botam faixas, botam outdoor com o nome de determinadas pessoas, como se elas fossem as maiorais. Jesus some e você vê aquela foto enorme, tá, de algum líder religioso que operou isso ou aquilo. E às vezes se noticiam pelos meios de divulgação de rádio na rua, no dia tal, no horário tal, o missionário fulano de tal, o pastor fulano de tal vai estar lá e convida as pessoas, mas deviam dizer: Jesus vai estar lá operando maravilhas, fazendo isso se Jesus quiser, porque nós não podemos marcar dia, hora e local para Jesus fazer milagre. Jesus faz milagre quando Ele quer e como objetivo de levar o homem a crer. Crer no Senhor, crer na palavra, crer no poder da palavra. E tem mais uma coisa: o objetivo do milagre não era só curar fisicamente, mas era também trazer vida eterna. Porque a cura sem vida, sem salvação, não adianta nada. É morte eterna. E Jesus, ele procurava, quando curava, ele fazia o serviço completo. Ele curava a enfermidade e libertava a alma do poder do pecado. E a pessoa, ela tinha cura em dois aspectos, no aspecto físico e no aspecto espiritual. Não adianta nada a gente ser curado de uma enfermidade e depois ir para o inferno. Jesus, então, ele curava e ele fazia questão de que também a cura da alma acontecesse para que a pessoa realmente recebesse a salvação. Então, mesmo sendo o Filho de Deus, ele fazia questão que o povo cresce e glorificassem a Deus. Ele fazia questão disso, que ele tributava toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda aquela manifestação a Deus. O efeito da palavra se manifesta na vida também do centurião, pois ele creu na palavra e ela não só se manifestou na vida do centurião, mas também ela se manifestou na vida do seu servo, do seu empregado. Ele foi curado à distância. É interessante a fé desse centurião. O centurião, ele foi até Jesus. Ele não foi a Jesus procurando algo para ele próprio. Ele não foi a Jesus buscando um benefício pessoal. Ele foi buscando benefício para o seu servo, o seu empregado. E é uma coisa interessante que a gente fica pensando: a maioria dos patrões querem que os empregados se danem. Não estão nem aí para eles. Enquanto o empregado estiver produzindo, muito bem, mas a hora que deixar, acabou. Descarte e arranja outro. Mas esse centurião, ele foi a Jesus, ele provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus. E ele chega e ele pede Jesus para curar o seu servo. E aí Jesus disse: eu irei curá-lo. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Uma palavra apenas. Jesus prova ali que a sua cura Jesus também cura à distância. Ele cura de perto e cura de longe. Então, Jesus ficou maravilhado com a fé desse centurião.
Ele cria que Jesus poderia curar de longe apenas com a palavra. O efeito da palavra purificou o leproso, levou o centurião à fé salvífica e ainda curou o seu servo. Um outro efeito da palavra é que ela liberta. Nos versículos 16 em diante, do capítulo 8, diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Eu fiquei pensando, que tarde complicada, não? Esse texto poderia se fazer um sermão intitulado Tarde de Bênçãos. E eu fiquei pensando que o endemoniado já dá um trabalho tremendo. O endemoniado dá um trabalho horrível àquele que está expulsando o demônio, quando realmente existe uma manifestação, porque também às vezes existem invenções para atrair atenção para aquele que está ali expulsando um pseudo-demônio. Mas na verdade uma pessoa endemoniada realmente dá trabalho. E ali diz que trouxeram muitos endemoniados. O texto diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Não foi um, não foi dois, foi uma porção. Demônio para chuchu. Era demônio às dúzias, aos lotes. E aí, Jesus apenas com a palavra, ele expeliu os demônios e curou todos os doentes. Aqui o texto diz assim: e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, ou seja, os demônios, e curou todos os que estavam doentes, porque provavelmente no meio daqueles endemoniados havia alguns cuja manifestação demoníaca levou-os à enfermidade. Existem algumas enfermidades que são demoníacas. E Jesus libertou do demônio e ainda curou os efeitos causados pela possessão desses demônios na vida das pessoas. Um outro efeito do poder da palavra é que ela põe à prova aqueles que desejam seguir a Jesus. Se estão mesmo dispostos a pagar o preço. Essa parte fala, o capítulo 8, de 18 em diante, daquele jovem rico que procura Jesus. Ele tinha tudo que um jovem poderia ter. Ele tinha muito dinheiro. Ele era dono de muitas propriedades. Há um texto paralelo que diz que ele era riquíssimo. E ele chegou a Jesus e perguntou, ele diz aqui, aproximando-se dele, um escriba disse: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus diz: as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele vai falar para esse homem que Jesus não tinha nada para oferecer, a não ser a vida eterna. Aquele jovem rico também que se aproxima de Jesus, Jesus colocou ele à prova. Larga tudo que você tem, vem e segue-me. Há muitas pessoas que têm dificuldade de seguir a Jesus porque elas não querem abrir mão de muitas coisas nessa vida, muitos privilégios nessa vida.
muitas coisas, entre aspas, boas. Uma vez eu ouvi falar de uma pessoa que tinha o vício de tomar cervejas. E aí, essa pessoa ouviu a palavra. Mas aí essa pessoa falou assim: eu realmente gostaria, mas aí como é que eu vou ficar sem a minha cervejinha? Lá no inferno não tem cerveja. Lá no inferno é fogo puro, mas não fogo de avivamento, não fogo do alto. Fogo do céu não queima, não. Ele purifica, mas não queima. Agora o fogo do inferno, ele queima, mas também não destrói, fica queimando ali direto. Aqui tá calor, o cara toma uma geladinha e se refresca. Lá no inferno, ainda que tivesse cerveja, teria que ser quente. Cerveja quente dá até diarreia. A pessoa trocou a salvação eterna pela cerveja. Ela preferiu a cerveja do que a salvação. Tem uma irmã que eu brinco muito com ela, ela falou: pastor, lá no céu vai ter hambúrguer? Eu falei: não. Ela: puxa vida. Eu falei: mas lá tem coisas muito melhor do que hambúrguer. Mas essa pessoa trocou o hambúrguer pela palavra. Ou melhor, trocou a palavra pelo hambúrguer. Eu até inverti aqui as coisas. Essa pessoa aceitou Jesus. Ela agora come hambúrguer santo, hambúrguer abençoado. Ela ora pelo hambúrguer e manda ele para dentro. Antes ela comia sem orar. Mandava o pobrezinho para dentro, mastigava ele. Agora ela ora agradecendo e manda o hambúrguer para dentro. Ele vai abençoado, abençoa a sua vida, porque sua alma já está abençoada. A minha mulher está morrendo de rir aqui do meu lado. Mas tem gente que quando ela ouve a palavra, ela fica maravilhada, mas ela pensa: puxa vida, eu vou ter que deixar o meu cigarrinho, eu vou ter que deixar isso ou aquilo. E aí ela começa, se ela parasse para raciocinar, nós estamos vivendo um momento passageiro e nada desse mundo permanece. Não vale a pena a gente ir para o inferno, ainda que a gente tenha que abrir mão de tudo. O jovem rico, ele saiu triste. A multidão ficou maravilhada e seguiu a Jesus. Mas o jovem rico saiu triste, porque ele não quis abrir mão de tantos benefícios, de tantos prazeres que aquela vida lhe oferecia, para seguir Jesus. Então ele sai triste. Quem troca Jesus por outras coisas fica triste, não só aqui, mas vai ficar triste eternamente. Então, amados, um outro efeito da palavra é que ela se manifesta também nos poderes da própria natureza. Com a palavra de ordem, Jesus repreendeu os ventos, o mar, trazendo assim um outro efeito da palavra: grande bonança aos corações perturbados. Aqueles discípulos estavam perturbados porque eles estavam no mar e surgiu uma tempestade. E aí, Jesus estava no barco e ele dormia no barco. E aí os discípulos vão lá, chegam até a Jesus, acordam Jesus. Eu fiquei pensando, puxa vida, Jesus não conseguia nem tirar uma soneca. Ele trabalhava direto.
Teve uma vez, está lá no Evangelho de Marcos, ele disse para os discípulos: vinde à parte, para um lugar à parte, repousai e descansai. Porque ele também ficava cansado. Nós vemos lá no capítulo 4, na hora que, antes dele falar com a samaritana, cansado da viagem, ele sentou no poço. Jesus, isso aí mostra a humanidade de Jesus, ele também sentia cansaço, ele também tinha sono, e ali ele dormiu no barco, ele aproveitou o momento em que o barco ia atravessar o mar da Galileia para tirar um cochilo, mas nem assim ele conseguiu, porque os discípulos chegam lá e dão uma catucada nele, e diz: Senhor, salva-nos, perecemos. E aí Jesus, ele vem e repreende os ventos e o mar. E aqueles corações que estavam perturbados com aquele problema no mar, com aquela tempestade, com aquela ameaça de afundar, Jesus trouxe bonança ao coração daquelas pessoas. Ao repreender os ventos e o mar, o que é também a manifestação do poder da palavra, porque ele apenas com a palavra, ele deu ordem aos ventos, ele deu ordem ao mar, e o que traz agitação no mar são os ventos. Então ele abrandou os ventos, ele sossegou o mar e ele trouxe a paz ao coração. Então a palavra aí se manifesta através do poder sobre o vento, sobre a água e sobre os corações atribulados, trazendo paz, trazendo refrigério, trazendo alegria ao coração daqueles homens. Um outro efeito do poder da palavra é que ela mostra, ela revela o desígnio dos corações dos homens a nível de valores de vida. Em Gadara, o efeito da palavra serviu para mostrar que os gadarenos valorizavam mais os porcos do que aquele que tem poder até sobre os animais e sobre os espíritos imundos. Aqui diz que eles estavam lá endemoniados e os caras estavam querendo arrebentar com a vida, eram os demônios querendo acabar com aqueles caras. E aí Jesus vem e expele os demônios. Era uma legião, a palavra diz que eram quase 2.000 porcos. E segundo a ordem de Jesus, pela palavra, até os animais obedecem à palavra. Jesus deu uma ordem e os porcos pularam pelo penhasco. E aí os gadarenos, ao invés de receberem Jesus pelo fato dele ter liberto aqueles homens do poder demoníaco, eles mandam que Jesus vá embora da cidade deles. Então, aqui mostra que eles valorizavam mais uma manada de porcos do que a palavra de Deus na sua vida, os efeitos da palavra na sua vida. Então, nós já estamos chegando ao final. No capítulo 9 do Evangelho de Mateus, nós vemos um outro efeito da palavra, é que ela serviu para despertar a fé daqueles que levavam o paralítico a Jesus, bem como a fé do próprio paralítico. Quando a gente vai ler o capítulo 9, entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade.
E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. A gente fica vendo aqui, a fé não era só do paralítico, mas provavelmente aqueles homens que levaram o paralítico, eles já tinham ouvido falar de Jesus, eles provavelmente já tinham visto as maravilhas do poder da palavra na vida de Jesus, através de Jesus. E aí, eles resolveram levar esse paralítico, e o paralítico não podia ir sozinho. Então eu vejo que a fé ali era do paralítico e daqueles que levaram o paralítico. Porque se os homens que o levaram não tivessem fé, eles não iam ter essa trabalheira toda. E aí a gente vê quando Jesus, com a palavra, assim como ele libertou aqueles jovens de Gadara que estavam possessos de espíritos imundos, ele liberta agora um homem que estava preso a um leito. E não só liberta, mas traz salvação para esse homem e também para aqueles que levaram o homem paralítico. O efeito da palavra serviu também para revelar os pensamentos e as maldades dos corações humanos. Depois que Jesus cura esse paralítico, começou uma celeuma ali com os escribas e fariseus, eles julgando Jesus. Aqui diz no versículo 3 do capítulo 9, mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Isso porque Jesus tinha perdoado os pecados do paralítico. Porém, Jesus, diz aqui o versículo 4, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Jesus sabe dos pensamentos da nossa mente e dos males que há no nosso coração. O poder da palavra, porque ele é a palavra encarnada, ele tem poder para discernir os nossos pensamentos e também para sondar o nosso coração e descobrir as coisas ruins que estão dentro do coração. Poderíamos relatar aqui muitos outros efeitos da palavra. Eu comecei a enumerá-los, mas depois eu até parei porque é muita coisa, é muito efeito, é muito poder. Mas eu creio que isso que nós abordamos aqui já nos basta para afirmar que a palavra de Deus é poderosa. É por isso que Paulo, ele vai dizer mais tarde a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus deve ser pregada. Ela deve ser manifestada através dos milagres que o Senhor faz pelo poder da palavra, o efeito que a palavra produz. Os efeitos desse poder da palavra transforma vidas. Eu penso que muitas pessoas que mesmo que não aceitem o Senhor Jesus, uma vez tendo ouvido a palavra, o efeito, o eco dessa palavra fica na sua mente durante um longo tempo. Mas às vezes há uma resistência da parte das pessoas e elas não querem deixar que o efeito da palavra produza nelas aquilo que Deus deseja, a salvação da sua alma. A palavra também, ela figura como uma semente, pois é como uma semente que, uma vez plantada no coração, produz vida e vida eterna.
O apóstolo Pedro, ele vai dizer na sua carta, na primeira carta de Pedro, que nós somos gerados pela palavra da verdade. A palavra, ela tem poder para gerar vida, vida eterna. Jesus falou sobre isso lá com Nicodemos. Ele falou sobre a regeneração. O apóstolo Pedro, ele vai dizer que nós fomos gerados novamente. A palavra produz esse efeito de nos regenerar, de nos fazer nascer de novo. A nossa vida é como a erva, e toda a glória da nossa vida é como a flor da erva. Seca a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. É o efeito que ela tem, ela permanece eternamente. Tudo nesse mundo passa, até a nossa vida, que se assemelha à erva. Cuidado aí com erva, não é aquela ervazinha que usam aí. Erva é uma planta qualquer que dá flor. Toda a glória de uma vida seca e cai, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é essa palavra que deve ser pregada, ela deve ser implantada nos corações das pessoas. E eu termino aqui essa pregação dizendo o seguinte: deixe a palavra de Deus manifestar seus efeitos em tua vida. Deixa a palavra de Deus manifestar seus efeitos em tua vida. Nós vimos aqui vários efeitos da palavra. Talvez você que está nos ouvindo esteja precisando de que a palavra realmente faça alguma coisa na sua vida, que Deus faça alguma coisa na sua vida. Então deixa a palavra operar em você. Deixa a palavra produzir os efeitos que ela tem para produzir. O maior empecilho para que o poder da palavra se manifeste em nós, às vezes somos nós mesmos. Porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. O seu poder não muda, ela é a mesma. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Eu nasci, cresci, vou ficar velho. Não sou velho ainda. Eu estou assim meio desgastado, mas não sou velho. Um dia eu vou ficar velho. E aí depois eu morro, eu seco. Eu vou para o caixão, botam lá como eu sou pobre, eu vou ser depositado em cova rasa, provavelmente. E aí, daqui a pouco seca tudo, fica lá os ossos e acabou. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. E como eu permiti que o efeito dela se manifestasse na minha vida, o meu corpo vai descer ao pó, vai ser desfeito. Mas um grande milagre desse poder da palavra é que um dia, com a palavra de Jesus, com a sua ordem, nós vamos ressuscitar. A gente vai virar poeira. Aqueles que já morreram em Cristo Jesus há muitos anos, o osso já desfez, virou pó, se misturou com o barro de onde veio. Mas um dia, Deus vai dar uma ordem. Jesus vai mandar o anjo tocar a trombeta. E como diz lá o profeta Daniel, aqueles que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outras para a vergonha e horror eterno. Um milagre maravilhoso. Esses ossos aqui, desse corpinho aqui esbelto que vocês estão vendo, vai virar pó, vai virar poeira, misturar com a terra. Mas um dia, com a palavra de ordem de Jesus,
Eu vou surgir novamente, o corpo vai surgir, porque a minha alma já está com o Senhor. Ela vai descer e eu vou descer com um corpo novo, um corpo maravilhoso, um corpo glorificado. Esse é um poder tremendo. Eu diria que é o último poder da palavra. Nos dar uma vida nova, um corpo novo, um corpo glorificado para nunca mais morrer. Deixa a palavra de Deus produzir efeitos na sua vida. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar e que você possa pensar na cama, logo mais antes de dormir, sobre essa palavra, sobre a mensagem de manhã, uma mensagem muito maravilhosa. O poder da oração, e agora você ouviu sobre também o poder da palavra. A palavra e oração são tremendas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez ouvirmos a Tua palavra. Ó Deus amado, de expressarmos aqui as maravilhas que a Tua palavra fez, faz e vai continuar fazendo. E a maior maravilha que nós esperamos, não só os que estamos em vida, mas aqueles que morreram nessa esperança, é do maior efeito da palavra, é trazer os mortos de volta à vida com um corpo glorificado para nunca mais morrer. Ó Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome, porque a Tua palavra é poderosa até para tirar do meio do pó, até para tirar da sepultura e dar um corpo novo, um corpo que nunca mais vai morrer, não vai sentir fome, não vai sentir dor, não vai sentir nenhum problema, e vamos viver eternamente contigo. Esse é o maior efeito da palavra, que todos nós estamos ansiando que aconteça. É o toque da trombeta, através de uma ordem dada pelo Senhor aos anjos para tocar a trombeta. E aí, essa maravilha última não será apenas nos que morreram, sendo ressuscitados, mas os que estiverem vivos aqui, transformados, e subir todos juntos até a Tua presença. Amém. Para estar para sempre com o Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus nos abençoe a todos.